Salve, gente boa! Tudo bem ou não? Ó, fim de semana, de novo, tem programa especial aqui, você sabe, né? Fim de semana, geralmente, eu trago os bate-papos com pessoas interessantes, com gente que tem que falar. E eu trouxe uma pessoa que, na verdade, eu queria entrevistar assim, desde o começo, desse início dessa série de entrevistas, mas eu tenho que concorrer fortemente com a agenda dele, que se você já o conhece, você sabe que é concorrida, né? Então, estamos aqui, conseguimos falar com essa pessoa, que é um professor que entende tudo e mais um pouco sobre o que está acontecendo nesse Brasil, na política, né? Entende, e se dedicou a pesquisar, a estudar, a analisar, e inclusive fora da área de atuação dele, a gente vai falar sobre isso, fora da área de atuação anterior a ele, porque agora ele virou um especialista em extrema-direita, em bolsonarismo. Eu estou falando do professor João César de Castro Rocha, que é um de literatura, veja bem você, professor de literatura que, de repente, foi abalroado por um caminhão da extrema-direita e resolveu que precisava se dedicar a ela. Essa apresentação define bem o que aconteceu com o senhor, professor? Muito obrigado por ter aceitado o convite e estar aqui com a gente. Imagina aí, Carlos Melo, eu que agradeço pela oportunidade do diálogo com você e com todos os que o seguem. É isso mesmo. Eu, na verdade, sou historiador de formação. Isso acho que me ajudou um pouco nessa retomada das análises do bolsonarismo. Mas eu dediquei toda a minha vida profissional aos estudos literários. Fiz meu mestrado, doutorado, e sou professor titular da UERJ de literatura comparada. E os dois autores com os quais eu mais trabalho são William Shakespeare e Machado de Assis. Então eu tive que passar de Machado a Olavo, de Shakespeare a Bolsonaro. É uma passagem traumática, mas eu achei que, em certo momento da vida brasileira, se tornou importante. E como é que foi esse atropelamento? Em que momento o senhor percebeu que precisava mudar um pouco o foco das suas análises, das suas pesquisas, para analisar a política brasileira, para sair da literatura e analisar a política brasileira? Olha, o surpreendente, Ricardo, é que eu não saí da literatura. Vou explicar então, vamos lá. Eu sou do Rio de Janeiro. Não sei se você fala do Rio também ou de São Paulo, mas eu sou do Rio de Janeiro. E aqui no Rio de Janeiro, todos os cariocas assistiram o crescimento exponencial do Jair Messias Bolsonaro. Em 2014, pela primeira vez na sua carreira, sempre medíocre, um excêntrico deputado do baixo clero, exótico. Em 2014, depois de ter se oposto com grande vigor à Comissão Nacional da Verdade e ter se colocado como a antípoda, o oposto radical da presidente Dilma Rousseff, porque a presidente Dilma Rousseff, ex-guerrilheira, o deputado federal Jair Messias Bolsonaro, capitão do Exército. Então havia essa oposição que ele construiu de maneira muito hábil no imaginário brasileiro. Ele, em 2014, pela primeira vez na vida, obteve algo que parecia impossível para alguém tão medíocre como ele. Ele foi o deputado federal do Rio de Janeiro com o maior número de votos. E começou, a partir de 2015, esse movimento passou despercebido no Brasil, mas quem era do Rio de Janeiro não tinha como não ver. Ele passou, a partir de 2015, se você se recordar, todos que nos escutam recordarão. Ele começou a fazer viagens pelo Brasil. E, progressivamente, os aeroportos foram ficando cada vez mais cheios. Cada vez um número maior de pessoas o recebia. E ele começou a ser chamado de mito por volta de 2016. No impeachment da presidente Dilma, ele se destacou de maneira muito negativa, muito que o marcará para a história. Ao proferir o seu voto, autorizando a abertura do processo de impeachment contra a presidente Dilma, ele dedicou o voto e homenageou um dos homens mais abjetos da história do Brasil, o torturador Carlos Alberto Brilhante Ustra. E esse crescimento foi cada vez mais exponencial. Então, em 2019, quando começou o governo Bolsonaro, quando o bolsonarismo tinha força total, eu assisti muitas pessoas, muitos colegas, abandonando redes sociais, como hoje acontece com o Trump. Há muitas pessoas saindo das redes sociais ou deixando de postar, pelo mesma coisa que aconteceu no Brasil em 2019. Então, eu comecei a me preocupar e comecei a prestar atenção nos discursos. E me dei conta que havia algo muito inquietante. Quando eu sou historiador de formação. Antes de me transferir para os estudos literários, eu trabalhei em arquivo, no CPDOC da Fundação Getúlio Vargas, no Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, no Arquivo Nacional. E eu tinha tido uma concentração no período da ditadura militar. E havia alguns documentos que eu havia lido na época que eu ainda militava como historiador, e que me surpreenderam muito as estratégias discursivas similares. É aqui, Ricardo, que eu acho que eu não abandonei a literatura. Pelo contrário, foi a literatura que me permitiu compreender o bolsonarismo. Porque eu fiz algo que parece quase insano, mas eu decidi que eu precisava ler os documentos da época da ditadura militar,
os discursos bolsonaristas e a obra do Olavo de Carvalho como se eu estivesse diante de um texto de William Shakespeare. Eu explico. Por isso não parecerá que eu enlouqueci de vez, não é? Eu explico. Em nenhuma circunstância eu estou dizendo que a qualidade literária é comparável. Óbvio que não. Eu estou dizendo que se eu sou capaz de ler com enorme cuidado e devoção uma complexa metáfora shakespeariana e sou capaz de entendê-la e sou capaz de comunicar o sentido dessa metáfora aos meus alunos, eu devo ser capaz de decifrar os livros do Olavo de Carvalho, de decifrar o discurso bolsonarista e mostrar no espaço público brasileiro qual é a lógica por trás daquele discurso. Porque quando nós escutamos os discursos do Bolsonaro, ou quando nós escutamos as teorias do Olavo de Carvalho, nós, do campo progressista, apenas escutamos o absurdo, de acordo? Sim. Por exemplo, o Olavo de Carvalho dizer que Theodor Adorno era o compositor dos Beatles, que a Pepsi Cola tem feto de bebês na sua fórmula, ou o Bolsonaro com seus discursos de que a verdadeira democracia é a ditadura, etc. Nós nos concentramos unicamente no absurdo lógico da exposição, não é isso? Como eu sou professor de literatura, eu tentei compreender o outro lado. Veja, nenhum de nós nega que o Olavo de Carvalho tornou-se um intelectual brasileiro de maior influência na história intelectual brasileira, de acordo? Não tem nenhum intelectual no Brasil. É difícil, é verdade. Eu considero o Olavo de Carvalho intelectual, da extrema-direita, mas um intelectual. A influência que o Olavo de Carvalho teve na formação de centenas de milhares de jovens, nenhum outro professor teve no Brasil. Ainda hoje, o debate público brasileiro é praticamente impossível, porque o que está em jogo é a retórica do ódio e a lógica da refutação desenvolvidas pelo Olavo de Carvalho. Podemos depois explicar o que se trata. Mas a influência do Olavo de Carvalho é uma coisa gigantesca. Então, a minha pergunta é, de igual modo, nenhum de nós nega que o Jair Messias Bolsonaro, de fato, venceu as eleições de 2018 com mais de 10 milhões de votos em cima do Fernando Haddad. Nenhum de nós nega que em 30 de outubro de 2022, depois de 4 anos desastrosos na presidência da República, que o Jair Messias Bolsonaro quase é reeleito. Nenhum de nós nega que ele, de fato, obteve 58 milhões de votos. De acordo, Ricardo? Sim. Desse ponto que eu parto. Então, o ponto que eu parto é o seguinte: não faz sentido que eu, como professor de literatura, apenas diga Jair Messias Bolsonaro fala mal e desconhece as regras elementares da língua portuguesa. Não faz sentido que, como professor de literatura, eu diga Olavo de Carvalho é um charlatão. Isso não faz sentido. Por quê? Porque o que importa compreender é como que eles conseguiram envolver milhões de pessoas na sua teia. Como eles conseguiram fazê-lo? Através do discurso. Então, quando eu digo que eu escuto os discursos do Olavo de Carvalho, que eu leio os livros do Jair Messias Bolsonaro e leio os livros do Olavo de Carvalho como se eu estivesse lendo um texto do Shakespeare, isso quer dizer que eu leio com absoluta seriedade e que eu não perco um minuto da minha vida para dizer não estou de acordo. Eu quero compreender como é que esse discurso foi articulado de uma forma tal que arrebatou milhões de pessoas no Brasil. Então, o meu ponto de partida é que foi diferente. E o meu ponto de partida, Ricardo, foi a literatura. Sim. Professor, o senhor tocou num ponto importante, que é justamente a gente não menosprezar esse pensamento diferente, né? Não menosprezar esse adversário, entre aspas, é muito importante. Reconhecer a importância e a força dele. O Olavo de Carvalho, eu costumo dizer, eu já disse isso muitas vezes, que enquanto uma boa parte, ou a maior parte da esquerda, dos progressistas, estavam rindo dele, achando que ele estava falando absurdos, tirando sarro, fazendo gozação, ele estava lá inoculando um vírus, que é o vírus do ódio nas pessoas, né, por meio da tal da guerra cultural. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre o que é essa guerra cultural, porque ela está aí, por exemplo, e ela está interferindo na nossa vida. O que é essa guerra cultural, professor? Olha, eu vou tentar ser o mais claro possível, porque isso vai ilustrar o meu método de trabalho. Eu vou propor uma descrição. Se nem todos reconhecerem a descrição, eu falhei, não os outros. Então vamos lá. A guerra cultural é uma máquina de produzir narrativas polarizadoras que geram inimigos imaginários, que produzem pânico, cuja resposta é o ódio. Vamos lá então, ver como é que essa máquina funciona? Então vamos lá. A guerra cultural é uma máquina de produzir narrativa. Você concorda comigo, Ricardo, que a extrema-direita é mestra em produzir narrativa de qualquer acontecimento? Sem dúvida nenhuma. Por exemplo, o presidente Lula viaja para a China. Traz da China acordos de bilhões de dólares para investimento em infraestrutura no Brasil. Qual é a manchete da extrema-direita? Janja interrompe Xi Jinping no jantar. De acordo? Agora vamos lá.
Janja fica calado no jantar. O que diz a extrema-direita? Janja ficou calado no jantar porque a separação com o presidente Lula é iminente. A Janja não foi para a China. Crise no casamento. O governo vai cair porque Janja não foi. Janja foi para a China e por algum motivo não esteve no jantar. Manchete narrativa da extrema-direita. Janja não foi para o jantar porque Xi Jinping pediu que ela não estivesse. Percebe, Ricardo? E se não tiver de qualquer maneira para falar, eles vão falar do preço do hotel que o Lula ficou. Isso. Imaginemos que o presidente Lula continuasse viúvo. Manchete, não seriam os bilhões de dólares trazidos para o Brasil para investimento em infraestrutura, que mais nós precisamos. A manchete seria: presidente Lula hospeda-se no hotel mais caro de Beijing. A diária é $10 mil. Por exemplo, a extrema-direita produz narrativa do nada. Não há nada, ela produz. Não há nada, a extrema-direita diz. Neste nada percebe-se o tudo do fracasso do governo, de acordo? Agora, há um tudo, a extrema-direita diz. Deste tudo extrai-se um nada para a população. Ou seja, a extrema-direita produz narrativa o tempo todo. Isso todo mundo não compreende? Qual é o sentido da narrativa? O sentido da narrativa é radicalizar. Qual é o objetivo da radicalização? É criar um inimigo. Agora nós podemos recuperar a ideia de guerra cultural. Veja, Ricardo, é bem importante que os que nos escutam agora compreendam que o campo progressista nunca usou a expressão guerra cultural. O campo progressista se referia à disputa de hegemonia ou à luta ideológica. Em ambos os casos, hegemonia e luta ideológica, porque a palavra hegemonia, esse conceito criado pelo Antônio Gramsci, vem de uma palavra grega que quer dizer liderança. Na disputa pela hegemonia, o que está implícito é que há muitas vozes em curso. É um concerto de vozes. E você procura conquistar corações e mentes para que a sua voz seja a voz adotada pela sociedade numa eleição. A luta ideológica é a mesma coisa. Há polos, há partidos com ideias diversas que procuram convencer a sociedade de que a sua ideia é a melhor para o desenvolvimento, o progresso e a igualdade. Se você é de esquerda, você vai sugerir que a presença do Estado é fundamental para fomentar infraestrutura e para favorecer o desenvolvimento. Se você é de direita, e Ricardo, bem importante para a nossa audiência, é perfeitamente legítimo se você for de direita. Se você for de centro, se você for liberal, se você for conservador, não tem problema nenhum, é a sua posição, precisa ser respeitada. Eu pertenço à esquerda democrática. A minha tarefa é respeitar quem é de direita, quem é de centro, quem é liberal, quem é conservador, mas disputar o voto do eleitorado. Mas se eu sou de direita, eu diria que a melhor maneira de promover o desenvolvimento é reduzir o Estado ao mínimo e é dar absoluta força ao livre mercado. E nós precisamos convencer a sociedade das nossas posições. Isso é luta ideológica. Isso é disputa de hegemonia. Sem isso não há política. Quando é de extrema-direita, isso é bem importante agora, Ricardo, quando a extrema-direita fala em guerra cultural, uma outra lógica entra em cena. Porque numa guerra, de maneira legítima, numa guerra, você não procura convencer o seu inimigo de que você está certo. Se você perder tempo tentando convencer o inimigo, você leva um tiro na cabeça e morre. Numa guerra, o que está em jogo é você e o inimigo. É a sua vida contra a morte dele. Numa guerra, legitimamente, você procura neutralizar o inimigo. É a linguagem militar para dizer eliminar. Quando a extrema-direita fala em guerra cultural, a extrema-direita deixa claro que a extrema-direita não está preocupada em desenvolver argumentos para convencer a sociedade. A extrema-direita está preocupada em gerar uma narrativa que cria inimigos imaginários, que produzem pânico social, cuja única resposta é o ódio. Fui claro? Sim. Vou ser mais claro ainda. Como é que o inimigo imaginário produz pânico social? Vou dar 2 exemplos que todos no Brasil vão reconhecer. Primeiro exemplo, o kit gay. O que é o kit gay? Em primeiro lugar, não existe kit gay, isto é, nunca existiu no Ministério da Educação um kit cuja finalidade era, de alguma forma, defender que as crianças se tornassem gays. Isto nunca existiu. Como é que surgiu essa história de kit gay? Porque o Ministério da Educação, junto com o Ministério da Saúde, desenvolveu um programa de educação sexual, e nesse programa de educação sexual, lá chamava-se a atenção para a necessidade de respeitar a diversidade. Porque não tem nada a ver com kit gay, o concreto, de que não existe apenas na sociedade heterossexuais. Há pessoas homoafetivas. Isso é um reconhecimento elementar. Desde que o mundo é mundo, nunca houve apenas heterossexuais. Educação sexual é apenas isso, é reconhecimento da diversidade. Não é estimular
nem ideologia, nem troca de gênero, nem que todos se tornem bissexuais. Isso é uma maluquice. Isso nunca existiu. Quando é que começou a história do kit gay? Você sabe, Ricardo? Eu lembro marcante para mim um episódio do Jornal Nacional, mas isso já é história anterior, né? 2018, quando ele leva um livro e diz que faz parte do kit gay. O livro nunca foi adotado pelo MEC. Era mentira. Mas, Ricardo, 58 milhões de pessoas acreditam numa mentira, ela se torna a realidade política objetiva, de acordo? E ela vence eleições. O kit gay começou a ser, a história do kit gay começou no Brasil na década de 2010, quando uma então assessora parlamentar evangélica começou a viajar o país inteiro pregando em templos, denunciando um kit gay que não existia. Sabe qual é o nome dessa assessora parlamentar que viajou o Brasil inteiro a partir de 10 de 2011 denunciando o kit gay? Não. Por isso, quando em 2018 o Bolsonaro falou em kit gay, a comunidade evangélica aceitou. Damares Alves. Vê como é que as questões são mais complexas. Então, por que o kit gay cria pânico? Ou a ideologia de gênero, que não existe. Nunca existiu uma teoria pedagógica chamada ideologia de gênero. Isso é uma invenção da extrema-direita para criar os imaginários. Porque, veja, lá, eu sou um pai, eu sou mecânico, ou eu sou operário, ou eu sou garçom, ou eu sou professor. E eu sou convencido, por um complexo sistema de desinformação que opera 24 horas por dia, 7 dias por semana, que o MEC do PT está tentando convencer as crianças de que está tudo bem mudar de gênero, que existe um kit gay. Eu sou um pai de um menino de 7 anos de idade. Se me dissessem, se me convencessem, eu sou professor universitário, portanto, sou instruído, leio. Se me convencessem de que hoje existe um projeto nacional para estimular que meu filho trocasse de gênero, eu ia dizer, não, mas de jeito nenhum, eu não aceito, o que é isso? Deixa as coisas acontecerem como tem que acontecer. Não vamos programar. Você faria o mesmo com seu filho, não faria, Ricardo? Com certeza, é uma ingerência que você não vai aceitar na sua família. É isso. Então, você cria um inimigo imaginário, kit gay, ideologia de gênero. Não existem na realidade. Você convence as pessoas que existe tal ideologia e que este kit está sendo utilizado nas escolas. Você gera pânico? Total. Qual é a resposta usual que nós damos ao pânico? Ódio. Ódio, é isso. Percebeu qual é a máquina da guerra cultural? Você produz narrativas radicalizadoras, inventa um inimigo imaginário. Esse inimigo imaginário produz um pânico naquilo que é mais caro na sua vida. Por que a extrema-direita insiste o tempo todo na pauta de costumes? Porque, Ricardo, a pauta de costumes nos toca no que nos é mais caro, a nossa família. Eu, por exemplo, sou apaixonado pelo meu filho. Se me disserem que meu filho está correndo risco, abandono essa entrevista agora, corro para onde for, mato ou morro, mas o meu filho eu salvo. Sim. Como eu, você. Como eu e você, os que nos escutam agora. Então, se existe uma máquina de desinformação que convence as pessoas que a sua família está em risco, o ódio é a consequência necessária. Mas a extrema-direita faz isso no mundo inteiro, Ricardo. E ela faz isso no mundo inteiro com uma inteligência que é uma coisa extraordinária, porque ela lança a mão do mais poderoso meio de comunicação jamais inventado pelo Homo sapiens, meio de comunicação que permite que nós agora estejamos conversando aqui e que no final de semana as pessoas assistam e que possam assistir a qualquer hora do momento que desejem, que é o universo digital. A extrema-direita tem uma relação umbilical com as redes sociais e com o universo digital. E tem um domínio da retórica do ódio que é muito assustador. Isso é que eu tentei compreender. E por que eu tentei compreender? Porque eu me dei conta que todas as pessoas diziam assim, o bolsonarismo não existe, isso vai acabar logo. Não, essa extrema-direita não se sustenta. E eu comecei a me dar conta de que o discurso, isso que agora eu sou capaz de definir, espero, que de maneira muito clara, o que é a guerra cultural? Vou repetir a definição, agora vai ficar cristalina. É uma máquina de produzir narrativas radicalizadoras, que produzem inimigos imaginários, que geram pânico social, cuja resposta é o ódio. Agora está tudo claro, não está, Ricardo? Total. Mas para eu compreender isso, eu tive muito trabalho. Eu tive que passar horas da minha vida. Agora veja, a dívida que você tem comigo, que o espaço público tem comigo é impagável. Eu tive que passar horas da minha vida escutando toda a programação da Rádio Jovem Pan, escutando horas da minha vida Paulo Figueiredo Filho, Adrilho Jorge, Fábio Coppola, Caio Coppola, Etcaterva. Eu tive que ler vários livros do Olavo de Carvalho 2, 3 vezes, minuciosamente.
eu tive que reler a Lei de Segurança Nacional de 1969, eu tive que ler o Orville de 1000 páginas 2 vezes, ou seja, eu tive muito trabalho para hoje ser capaz de sintetizar a guerra cultural. E qual é a consequência da guerra cultural? É tornar o debate impossível. Você hoje tenta dialogar com um bolsonarista, e olha, eu dialogo com qualquer pessoa, se me convidarem para um podcast bolsonarista, eu vou. Eu sei que vão me xingar, vão fazer 1000 cortes dizendo, humilhamos, arrasamos o professor morreu, tá ótimo. Mas eu vou. Sabe por que eu vou, Ricardo? Porque a esperança que eu tenho é que um bolsonarista que me escute talvez mude de opinião. Já tá bom. É porque, qual é a necessidade? Por que o debate ficou impossível? Por certas estratégias discursivas criadas pelo Olavo de Carvalho, porque veja, coisa importante. Me interrompa, tá, Ricardo? Senão eu sou professor, eu falo muito. Veja uma coisa importante. Em 2005, o Olavo de Carvalho vai para os Estados Unidos. Em 2006, ele cria um programa de rádio, transmitido pelo YouTube, The True Outspeak. Desnecessário dizer que eu escutei horas e horas e horas desse programa. Você vai virar santo quando morrer, professor. Não é? O meu lugar no céu está garantido, né? Está garantido, com certeza. No ano seguinte, 2007, ele criou o COF, que eu brinco dizendo que é o COF, que é o curso online de filosofia. Até 2018, este homem reinou sozinho na internet brasileira. Sabe por quê? Porque nós considerávamos a internet algo menor, nós considerávamos esse público um público, e nós não levávamos a sério o Olavo de Carvalho. Consequência, ele dispôs de aproximadamente uma década inteira para pontificar sozinho, sem nenhuma resistência, sem nenhuma réplica. Consequência, durante 10 anos, ele produziu uma lavagem cerebral cujos efeitos vão continuar durante muito tempo neste país. Você vai conversar com um bolsonarista. O problema não é que ele não tem argumentos, é que ele tem argumentos demais, embora sejam todos falsos. Mas essa falsidade toda reunida produz um todo coerente. Um todo coerente que, uma vez que você aceita a premissa básica que é falsa, você não consegue mais se deslindar desse todo coerente. É isso. É uma estrutura discursiva compacta, toda falsa. Mas é uma falsidade que, reunida, torna-se coerente. E você tem um bolsonarista diante de você. Professor, eu tenho uma impressão também que é o seguinte: o ser humano ele só evolui no erro, quando ele descobre que determinado pensamento, determinada consideração estava errada, né? Então, eu acredito que vacina não faz bem até o momento em que a ciência comprova que faz. A partir dali eu penso, poxa, estava equivocado, mudei meu pensamento daqui para frente, né? A extrema-direita, ela opera muito naquele reforço também, o reforço das suas ideias erradas, os preconceitos errados, é aquela coisa de você não ter que lidar com o erro, porque não é uma coisa confortável descobrir que você está equivocado a respeito de alguma coisa, nunca é, né? E a extrema-direita trabalha, olha, isso que estão falando que é preconceito da sua parte, não é preconceito não, é mimimi deles, você está certo, né? Trabalha na ideia de quase que mimar a pessoa ao dizer que tudo que ela pensa de errado está certo. E isso cria um ambiente de pertencimento. O senhor concorda com essa avaliação? Totalmente. É o famoso viés de confirmação, totalmente. Isso que você falou agora é muito importante, Ricardo. Vamos ver como é que isso funciona na prática? Se concretamente, para a sua audiência ter isso de maneira bem marcada. Em 2018, de novo, sejamos intelectualmente honestos sempre, Ricardo, sempre. Por exemplo, é importante reconhecer que a extrema-direita é mestra na retórica do ódio. Estou um pouco gripado. Nem adianta nós tentarmos competir com eles, nós vamos perder de 7-1 sempre. Sejamos humildes. Eles são melhores do que nós na retórica do ódio. Felizmente, não é? Agora, vamos lá. Em 2018, eu vou fazer aqui uma proposta ousada. Vejam se você concorda. Do ponto de vista de fenômeno político individual, não há dúvida alguma, que o mais importante líder popular da história brasileira é Luiz Inácio Lula da Silva. Sim. Do ponto de vista de um fenômeno eleitoral isolado, o maior fenômeno da história da República Brasileira chama-se Jair Messias Bolsonaro em 2018. Em 2018, nas ruas do Nordeste, nós vimos coreografias cômicas de danças coletivas celebrando o Bolsonaro. Você recorda dessas coreografias, Ricardo? Lembro. Espontâneas. Pessoas com o rosto pintado de verde e amarelo, em várias cidades do Nordeste, com uma coreografia que era realmente uma coisa cômica, mas o Bolsonaro em 2018 não apenas ficou mais de 10 milhões de votos à frente do Fernando Haddad, o Bolsonaro elegeu um sem número de deputados estaduais, deputados federais, senadores e governadores. Você concorda com isso? Sim.
individualmente, como fenômeno eleitoral, o presidente Lula nunca conseguiu coisa similar. Por exemplo, o Jair Messias Bolsonaro elegeu Joyce Hasselmann com mais de 2 milhões de votos. Depois de ela ter brigado com o Bolsonaro, ela tentou voltar para São Paulo como vereadora. Não se elegeu vereadora, não obteve nem 2 mil votos. No Rio de Janeiro, o candidato Wilson Witzel amargava escassos 1% de intenção de voto. No debate final, foi massacrado pelo senador Romário, que era candidato a governo. Nas últimas 2 semanas, ele colou-se ao Flávio Bolsonaro. Foi eleito governador. O senador do Rio de Janeiro, todos imaginavam que seria um César Maia. O Harold de Oliveira, reconhecido líder pastor e líder evangélico, nas últimas 2 semanas houve uma campanha maciça. Harold Bolsonaro foi eleito senador. No Brasil inteiro, governadores e senadores foram eleitos. Muitos candidatos no Brasil inteiro colocaram o nome Bolsonaro na chapa, como o Hélio Lopes virou Hélio Bolsonaro. Então você concordaria, Ricardo, que do ponto de vista individual, como fenômeno eleitoral isolado, nunca houve no Brasil algo similar em 2018 com Bolsonaro? Sim, sem dúvida. Em 2022, mesmo com a derrota, ele conseguiu eleger uma bancada ainda maior. Esse eu acho que é um diferencial do meu trabalho. Eu sou radicalmente honesto. E eu me prometi, ao ingressar nas redes sociais, eu só ingressei nas redes sociais em fevereiro de 2020, Ricardo. Eu não tinha nem X, nem Instagram. Eu ingressei em fevereiro de 2020 para denunciar o bolsonarismo, porque eu achei que eu tinha entendido a guerra cultural. Ninguém entendia. Eu achei que eu havia entendido. Todos diziam, não faz sentido. Dizer, peraí, pessoal, tem que fazer sentido. Porque se atrai e conquista a fidelidade de 58 milhões de pessoas, tem que fazer sentido. Então vamos lá. O que aconteceu em 2018? Veja bem, é o viés de confirmação. O clã Bolsonaro, e ao que parece, sobretudo Carlos Bolsonaro, o clã Bolsonaro trouxe para o Brasil uma estratégia eleitoral muito recente, que havia sido aperfeiçoada 2 anos antes pela Cambridge Analytica, uma firma de consultoria política na Inglaterra que tinha como um dos fundadores o Steve Bannon. Qual era a lógica da Cambridge Analytica, que continua hoje sendo uma maldição para a vida política no mundo inteiro? É o seguinte, nós sempre fizemos políticas para o cidadão e para a cidadã, não é isso? Sim. Não é não. Para o Jair Renan, são para os cidadãos, não é isso? Para o Jair Renan, nós fazemos política para os cidadãos e para as cidadãs, não é? Mas sempre fizemos política para cidadãos e para a cidadania. Quando nós em cidadania, nós falamos num todo. Então, por exemplo, Juscelino Kubitschek propôs 50 anos em 5. Ele não está propondo para o militar, para o evangélico, para o católico, para o gay, para o heterossexual. Ele está propondo para o conjunto da cidadania. Em 5 anos, recuperar o atraso, desenvolvendo 50. O Jânio Quadros pode propor varre e vassourinha, isto é, a corrupção seria o grande problema nacional. É a corrupção que impediria o desenvolvimento. Se fizermos um salto no tempo, o presidente Lula propôs incluir o pobre no orçamento. É uma proposta para a cidadania. A presidente Dilma Rousseff, no seu 2º mandato, pátria educadora. Não é a pátria educadora para o militar, o engenheiro, o juiz, o pedreiro, o operário, a dona de casa. Não, é enfermeira, a professora, é para todos. Assim se fazia a campanha até o advento da Cambridge Analytica, porque a campanha era feita para o cidadão e para a cidadã. Tudo mudou, porque a Cambridge Analytica trouxe para a política a lógica da economia digital. Esse é o ponto que ainda não compreendemos de todo, Ricardo. Como assim? Através da compra de dados do Facebook, a Cambridge Analytica teve uma ideia genial, perversa, mas genial. Veja, quando nós entramos no Google e colocamos lá, por exemplo, Ricardo, você passa férias em Paris, num hotel caríssimo, de frente para a Torre Eiffel com a sua família. Então você entra no Google e coloca lá, hotel mais caro do mundo, Torre Eiffel, Paris, viagem de primeira classe. Que são as suas viagens, não é isso? É uma maravilha. Aí você no dia seguinte, abre o computador de novo. O que você recebe sem que você procure? As mesmas respostas que eu acabei de perguntar. Ter viagem para Paris lá. Isso, não é isso? Ou seja, as redes sociais transformam o Ricardo Mello, não em Ricardo Mello, uma pessoa com múltiplos interesses, com opiniões diversas, com uma pluralidade que constitui todo ser humano. Para as redes sociais, o Ricardo Mello é alguém que obsessivamente procura viagem para Paris para passar férias com a família. Então, a rede social transforma o sujeito Ricardo Mello num usuário que tem o seu horizonte limitado às primeiras buscas que você fez no Google. Isso é claro para todo mundo, não é? Todo mundo sabe disso, não é verdade? Sim, todo mundo experimenta isso nas suas vidas.
Qual foi a intuição da Cambridge Analytica? Veja que coisa genial, mas olha que perversão. E se ela tornar o cidadão um usuário de quê? De que mercadoria? Viagem a Paris em primeira classe? Não. Opiniões, valores. Daquilo que ele quer, dou aquilo que ele quer para públicos específicos. É isso. Então, o Bolsonaro em 2018, porque veja, em 2018 o Bolsonaro era um partido minúsculo, não tinha tempo de televisão, não tinha infraestrutura. Como é que ele foi eleito? Porque ele trouxe para a política brasileira o que nunca havia sido feito no Brasil, o que assegurou a vitória do Trump, o que levou à saída do Reino Unido da União Europeia, o Brexit, que é a campanha do microdirecionamento digital. Em lugar de fazer campanha para o cidadão e para a cidadã, através de uma análise de Big Data, através de uma análise dos perfis de usuários, eu descubro que o Ricardo Mello é progressista, que o João César é da esquerda democrática, mas que o Carlos é da extrema-direita, que a Severina apoia a ditadura militar, que o Francisco considera Carlos Alberto Brilhante Ustra, abjeto torturador, um herói. Então, em lugar de mandar para todos esses, aí ele descobre que existe uma parte dos chamados gays com Bolsonaro, mas também tem os evangélicos fundamentalistas com Bolsonaro. Ricardo, se você colocar na mesma mesa, pergunto para a sua audiência, se eu colocar na mesma mesa o gay com Bolsonaro e o evangélico fundamentalista com Bolsonaro, provavelmente o Bolsonaro perde os 2 votos, não perde? Sem dúvida. Mas ele nunca vai perder esses 2 votos, sabe por quê? Eles não estarão na mesma mesa. Cada um deles receberá uma campanha isolada, individual. A campanha para o gay com Bolsonaro apresenta um maquiador, amigo íntimo da Michelle, abraçado ao Bolsonaro. E o gay com Bolsonaro diz, não, este homem não é homofóbico. O evangélico fundamentalista recebe a imagem do Bolsonaro sendo batizado no Rio Jordão, ao lado da Michelle num templo. E ele diz, este homem sim é o homem no qual vou votar. Aquele que considera que o Carlos Alberto Brilhante Ustra é um herói, recebe uma mensagem, um corte, o Bolsonaro dedicando o voto dele a favor do impeachment, em homenagem ao Ustra. Aquele que considera que bandido bom é um bandido morto, recebe um corte do Bolsonaro dizendo que bandido bom é um bandido morto. Isto é, no microdirecionamento digital, cada pessoa recebe do Bolsonaro uma imagem que confirma aquilo que ela já pensa. Mas como é que o Bolsonaro sabe no que ela pensa? Pelo método criado pela Cambridge Analytica, que reduz cada sujeito a um perfil de usuário. Mas o que é isto? Nós todos sabemos o que é isto. Isto acontece conosco o tempo todo no comércio digital. A extrema-direita trouxe para a política as técnicas da economia digital. Por isso eles são tão fortes na monetização do ódio, por isso eles são tão fortes no uso das redes. Tá? Foi claro, Ricardo? Sim, pelo que eu estou entendendo aqui, quer dizer, existem inúmeros Bolsonaros, um para cada cliente, um para cada perfil de eleitor, é isso? Exatamente, é isso mesmo, é isso. E cada perfil de eleitor receberá mensagens específicas para as suas crenças. Quando essa crença já é firme o suficiente, agora você pode reunir o gay com Bolsonaro e o fundamentalista com Bolsonaro, porque agora o Bolsonaro é mais forte do que as diferenças. Sim, e eles se mantêm unidos ali. E é isso que o ressentimento é uma cola do bolsonarismo, o senhor acha? Porque a gente vê também que esse tipo de pessoa é um tipo de pessoa que sempre foi muito desprezada ao longo da sua vida. Vamos lá, essa questão é fundamental. Eu vou aqui mais uma vez, vai ficar claro a maneira como eu procuro trabalhar. Sim, mas com cuidado. Os ressentidos têm todo o direito do mundo de terem seu ressentimento. Vamos ver se é mais concreto? Vamos lá. A extrema-direita não teria avançado tanto quanto avançou sem a crise de 2008. Assim como o nazifascismo, na década de 1930, não teria avançado tanto quanto avançou sem a crise da Bolsa, o famoso crash da Bolsa de Nova York em 1929. Por quê? Vamos lá. 2008. Especulação imobiliária, bolha imobiliária e especulação financeira. Uma ameaça de ruptura sistêmica do sistema bancário em todo o mundo, não é isso? Sim. O Barack Obama assume o governo, consegue resolver a crise, ou pelo menos diminuir os seus efeitos. Como? Os Estados Unidos e toda a União Europeia investem no sistema bancário e financeiro trilhões de dólares, porque havia o risco de um efeito dominó. Se um banco quebra o outro, o sistema financeiro internacional quebraria. Colapso mundial. Então eu compreendo que os Estados norte-americanos e europeus têm investido trilhões de dólares para cobrir roubo feito pelos bancos. É isso que aconteceu. Compreende essa lógica. Agora, me pergunto algo para você, Ricardo. Nos Estados Unidos, a bolha imobiliária
levou dezenas de milhares de famílias a perderem a casa, porque havia dívidas de 20, 30, 40 mil dólares. O governo Barack Obama criou um sistema de crédito para ajudar as pessoas que perderam suas casas por 40 mil dólares? Não criou. Na União Europeia, trilhões de dólares foram investidos no sistema financeiro e bancário para evitar uma crise. Compreende-se. Qual foi a contrapartida? O famoso Estado de Bem-Estar Social Europeu começou a ser minado. Pouco a pouco, benefícios foram sendo retirados. Pouco a pouco, as aposentadorias foram diminuídas. Pouco a pouco, os salários foram sendo achatados. O que o povo viu na Europa, nos Estados Unidos e no Brasil? Que quando tem se você rouba R$1, você vai para a cadeia, não vai? Sim. Se você rouba... Olha o caso das lojas americanas. Se você rouba R$1, você vai para a cadeia, não vai? Se você rouba bilhões de reais, você é um CEO bem-sucedido, não é isso? Recebe ajuda governamental. Então, criar essa imagem de que o governo atrapalha. Mas vamos lá. Os ressentidos que votaram na extrema-direita tiveram razões objetivas para fazê-lo? Tiveram. Razões objetivas. Como é que você faz, na verdade, para acabar de vez? Como é que você faz, na verdade, para tornar... Porque a extrema-direita sempre existiu, mas era residual. Era aqueles radicais que ninguém... Era o tio do pavê, era o tio do churrasco, ninguém levava a sério. Agora eles chegaram ao poder. Como é que você faz para que eles voltem a ser o tio do churrasco? Assim, olha, você enfrenta os banqueiros, você taxa dividendos, você taxa os super ricos, você torna o SUS ainda mais eficiente, você melhora a educação pública, você dá aumento real para salário mínimo, você cria políticas reais de transformação social, porque num cenário deste, a extrema-direita não viceja. Então, a extrema-direita vicejou, floresceu no ressentimento, não porque as pessoas são ressentidas. Não. As pessoas que se sentem ressentidas com o sistema têm razão para sê-lo. Veja, vamos lá, Ricardo. Eu sou professor titular da UERJ. Não reclamo da vida, sobretudo porque eu faço o que eu amo. E passar a sua vida inteira cumprindo a sua vocação, eu me considero mais rico que o Elon Musk. Porque a minha vida inteira é dedicada ao que estou fazendo agora com você. É a minha vocação. É tentar entender as coisas e tentar transmitir da maneira mais clara possível. É ler Shakespeare, é ler Carolina Maria de Jesus, é ler Machado de Assis, é ler Conceição Evaristo, é ler Itamar Vieira Júnior, é ler James Joyce. Olha, que vida boa, não é, Ricardo? É uma vida boa, né? É escrever, é pensar, é tentar ajudar os outros. Eu sou mais rico que o Elon Musk. Eu disponho do meu tempo, eu posso passar aqui uma hora conversando com você, faço de maneira voluntária, não cobro nada de ninguém, eu converso pelo prazer de tentar esclarecer a opinião pública e de aprender com os outros. É uma vida boa, não é? Ótimo. Sem dúvida. Quando eu recebo meu salário, 27% do meu imposto está retido na fonte. Vai direto para a Receita Federal. Eu ainda pago mais porque eu pago uma porcentagem para o Instituto de Saúde do Rio de Janeiro. De 30% a 35% do meu salário ficam retidos na fonte. Agora, vamos lá. Quanto que os bancos pagam de imposto pelos dividendos que recebem? Zero. Quanto que os super ricos pagam de imposto? 1,5%. Imposto de transmissão de herança nos Estados Unidos. Sabe quanto é, Ricardo? Pode chegar a 40%, pode chegar a 50%. Sabe qual é o imposto de transmissão de herança no Brasil? 4%. Qual é a razão pela qual um juiz ganha 10 vezes mais do que eu? 2 doutorados, um feito em Stanford, tenho 15 livros publicados, editei mais de 30 volumes, meu trabalho está publicado em 6 idiomas. Alemão, mandarim, espanhol, inglês, italiano e francês. Meu trabalho. O meu salário perto de um juiz eu sou pobre, embora me considere rico porque eu tenho, pelo que eu falei. Por que um juiz ganha 10 vezes mais do que eu ganho? Percebe o que eu estou dizendo, Ricardo? Mesmo uma pessoa como eu, que eu não reclamo da vida, eu me considero feliz porque eu faço o que eu amo. É raro isso no mundo de hoje. Mas eu tenho um ressentimento. Eu digo, por que eu pago tanto imposto? Se essas pessoas não pagam nenhum. Agora, imagina se eu trabalhasse na escala 6x1. Aliás, eu já trabalhei na escala 6x1. Imagina se eu trabalhasse hoje na escala 6x1. Imagina se hoje eu recebesse um salário mínimo e meio, tendo 2 filhos. O ressentimento é real e palpável. Ele não é apenas uma ficção inventada pelos... A extrema-direita inventou o ressentimento. A extrema-direita instrumentalizou o ressentimento. O que nós precisamos? De mudanças reais neste país. O dia que nós tivermos mudanças reais neste país, a extrema-direita volta a ser o tio do pavê. E a esquerda, os governos progressistas, meio que se transformaram em sinônimos do sistema, uma vez que já tem mais tempo, né, que esses governos, desde 2002 praticamente, teve um intervalo Temer, Bolsonaro, mas independentemente disso foram 11 anos de governos progressistas. Isso coloca diante do cidadão brasileiro como sendo o sistema é esse?
coloca assim. Essa questão é muito importante, Ricardo. Bom que você tenha tocado nisso. Veja, a razão do avanço incrível da extrema-direita no Brasil há um fator geracional que nós nem sempre consideramos. Vamos lá. Para quem nasceu, qualquer pessoa que tenha nascido a partir, imaginemos que, eu não que eu sou velhinho, eu nasci de 65, tenho 60 anos. Imaginemos que eu tivesse nascido em 95, imaginemos. Com 7 anos de idade, ainda sem consciência das coisas, mas o presidente Lula tornou-se, pela primeira vez, presidente do Brasil. Em 2006, eu tenho 11 anos de idade. Já tenho mais consciência das coisas, já acompanho. Ele é reeleito. Em 2010, a sucessora é feita por ele. A vitória da Dilma em 2010 não é da presidente Dilma, com todo respeito. É do presidente Lula. Eu agora tenho 15 anos. Em 2014, até então, a mais acirrada eleição. Eu tenho 19 anos. 6 anos de intervalo. O presidente Lula retorna ao poder. Isto é, da minha vida adulta, a parte dela, o PT é sinônimo de poder. Quando, então, o Olavo de Carvalho dizia que a esquerda tem hegemonia no Brasil, tem mesmo. O fato concreto de que o PT no poder, no máximo, foi um partido de centro-esquerda, não vai entrar em consideração. Isso quer dizer que nas últimas 6 eleições presidenciais, por méritos do Partido dos Trabalhadores, o Partido dos Trabalhadores venceu 5 eleições. Há um bônus, o mérito do partido de ter vencido. É o maior partido de esquerda do Ocidente. Nenhum outro venceu 5 em 6 eleições. Na eleição que perdeu, com seu líder maior na prisão, o Fernando Haddad chegou ao segundo turno. É extraordinário. De 2002 a 2025, já se passaram 23 anos. Desses 23 anos, o PT esteve no poder 17. Hoje, ainda no Brasil, há uma grande porcentagem de casas que não têm instalações sanitárias básicas. Hoje, no Brasil, dividendos ainda não são taxados. Estamos no 5º governo do PT. Os super ricos não pagam imposto. Quando se tenta cobrar imposto de IOF, o Congresso barra. O Congresso barra e oferece como alternativa cortar o BPC, o Bolsa Família e investimento em saúde e educação. É um cheio para a extrema-direita, Ricardo. Então, a minha esperança é que agora, nesse final de governo, que haja uma compreensão de que para derrotar a extrema-direita, nós não vamos derrotar no discurso. No discurso eles nos vencem. No discurso, a extrema-direita vence, porque a extrema-direita tem uma relação umbilical com o universo digital. A extrema-direita não tem limites éticos para disseminar desinformação. Se for puramente no discurso, eles vão vencer. Qual é a maneira, de fato, de superar a extrema-direita? É desenvolver um conjunto de políticas necessárias para que, finalmente, nós tenhamos uma sociedade fraterna e solidária. Isso é uma coisa importante, Ricardo, veja. Muitas vezes nós dizemos assim, como é possível que o pobre seja de direita ou que o pobre vote em Bolsonaro? Eu explico facilmente, mas não tem nenhuma dificuldade de explicar. Vamos lá. As pessoas dizem, mas os pobres não têm apreço para a democracia? Calma. Eu proponho que essa discussão só avança se nós realizarmos uma distinção entre democracia, que eu proponho chamar de formal. O que é democracia formal? Eleições livres e democráticas, segurança das urnas, respeito ao resultado das urnas, livre organização partidária, liberdade de expressão. Isso é importante? É fundamental. Isso esgota a democracia? Eu proponho que nós nunca prestamos atenção numa outra definição de democracia, que não é oposta, é complementar. Democracia enquanto acesso a direitos. Eu e você, Ricardo, temos acesso a direitos. Bem ou mal, nós pagamos plano de saúde. Bem ou mal, nós moramos em lugares seguros. Bem ou mal, nós todo ano declaramos nosso imposto de renda, temos restituição ou não, mas temos problema. Bem ou mal, nós temos nossas casas próprias. Bem ou mal, nós pagamos nossas contas. Democracia, bem ou mal, nós não somos parados na rua violentamente por policiais. Bem ou mal, nós nunca levamos tapa na cara em batida policial numa noite, de acordo, Ricardo? Sim. Bem ou mal, nós não temos que passar de 5 a 6 horas por dia num transporte público caro e ineficiente e sem nenhum respeito ao cidadão. E se você é mulher, é pior ainda. Nós sabemos o que acontece com as mulheres no metrô cheio, no trem cheio, no ônibus cheio. Bem ou mal, nós não moramos numa comunidade ou numa favela dominada pela milícia ou pelo narcotráfico. Nós não temos que ter medo se os nossos filhos serão atraídos pelo narcotráfico. Se nós temos uma filha que seja bonita e jovem, nós não precisamos ter medo de que o miliciano-chefe se interesse por ela. De acordo, Ricardo? Concretamente falando? Sim. Então, o que dizer da fundamental noção da democracia enquanto acesso a direitos? Já são 5 governos do PT. Há muitos direitos que a maior parte da população brasileira não tem acesso, de acordo? Sim. É aí que a extrema-direita cresce. Então, nós precisamos ter um governo mais firmemente de centro-esquerda
E é muito importante que a esquerda não esqueça de uma coisa: sem conflito não há esquerda. Conflito dentro das regras democráticas. E a luta de classes não acabou não, Ricardo. Porque no Brasil, quem exerce luta de classes 24 horas por dia, 7 dias por semana é a Faria Lima. E lá tem o tempo. É a elite que não permite que se cobre IOF. É a elite que não aceita que o pobre entre no orçamento. Luta de classes só acabou para certa esquerda muito moderninha. Porque para o mundo real, a luta de classes continua firme e forte. Então, nós temos que pensar que a extrema-direita cresce porque a democracia, enquanto acesso a direitos, de fato não teve a sua base realmente ampliada. Veja, olha, anote o que eu estou dizendo. No momento em que a base da democracia, enquanto acesso a direitos, for realmente ampliada no Brasil, a extrema-direita volta a ser o tio do churrasco. Professor, o que o senhor está dizendo para mim, pelo que eu estou entendendo, é o seguinte: a esquerda abdicou de ser o que ela de fato sempre pregou, né? Deixou de implantar, de fazer as coisas que ela sempre defendeu. E isso gera uma decepção generalizada, porque estava esperando então que fosse taxar rico, estava esperando que o meu salário fosse aumentar mais, estava esperando que os meus direitos sociais fossem melhorar. E por mais que tenha tido melhora, a gente tem tantas necessidades e tem uma parcela da população tão necessitada que você vai, obviamente, priorizar aquele que precisa mais, mas você deixa à margem das políticas públicas um grande percentual da sociedade, que é aquela classe média baixa e média, né? Esse pessoal, muitas vezes, ele forma de opinião também. Claro. Então, assim, essa parte do meio foi abandonada pela esquerda na sua avaliação, ou pelo menos negligenciada? É isso mesmo, Ricardo. Veja, é isso mesmo. Essa é uma constante na história do Brasil. Na República Velha, a que vai de 1889 a 1930, não havia sequer a possibilidade de cogitar a questão social. A primeira grande greve brasileira, a greve geral de 1917, é respondida com repressão violenta. O presidente da República, entre 1926 e 1930, Washington Luiz, se celebrizou ao responder: questão social é um caso de polícia. A Revolução de 30 foi uma resposta a uma classe média que exigia eleições minimamente honestas e a uma classe trabalhadora emergente que não tinha lugar naquela sociedade. O Getúlio Vargas, de 30 a 45, com o triste interregno de uma terrível ditadura, a do Estado Novo, de 37 a 45, é o primeiro momento na história brasileira que é uma inserção decidida da classe trabalhadora no país, tanto do ponto de vista simbólico quanto do ponto de vista social. Criação das leis do trabalho, criação de uma modernização básica do país. Getúlio Vargas é deposto em 45. Por que ele volta em 50, com uma votação consagradora? Porque o povo tinha lembrança concreta de que quando foi instituído o salário mínimo, quando a consolidação das leis do trabalho surgiu, quando apareceu pela primeira vez no Brasil uma justiça trabalhista, justiça do trabalho, que foi dizimada pelo Michel Temer, e hoje quase não existe mais comparado ao que era. Quando criou-se o SESC, o SENAC e o SESI, quando houve políticas de educação, saúde e lazer, quando pela primeira vez o trabalhador foi considerado cidadão brasileiro, foi no governo Getúlio Vargas. Ele volta em 50 porque havia uma ideologia de que ele era o pai dos pobres? Não, porque as pessoas comeram melhor, tinham mais dinheiro, tinham lazer, se viram pela primeira vez representadas como cidadão. O mesmo peronismo na Argentina. Houve um varguismo sem Vargas, há um peronismo sem Perón. Por quê? Entre 1946 e 1955, até ser deposto, nesses 9 anos, o Perón criou na Argentina mais escolas públicas, mais creches, mais centros de lazer, mais hospitais, mais atendimentos para o trabalhador argentino do que em toda a história da América Latina reunida. Por isso, ainda hoje, quando a Cristina Kirchner foi considerada inelegível, milhares de pessoas chegaram na janela da casa dela e cantaram um hino peronista, que é o equivalente do famoso hino de 1950, do famoso samba. Põe o retrato do velho no lugar, põe o retrato do velho outra vez no lugar, que era o Getúlio Vargas. Por que o Lula foi reeleito em 2022, voltou em 2022? Porque ele é carismático? Carisma por carisma, o de Bolsonaro é incomparável. Sejamos honestos intelectualmente. Porque entre 2010, o salário mínimo teve um crescimento de 75% de real. Talvez o número não seja, pode ser 73%, mais de 70% de aumento real do salário mínimo. Só quem fez algo similar foi o João Goulart, no governo do Vargas, em 51, quando, como ministro do Trabalho, deu aumento de 100% do salário mínimo. Ele perdeu o cargo, mas o aumento foi mantido.
Por isso, João Goulart foi eleito vice-presidente com Juscelino Kubitschek e vice-presidente com Jânio Quadros. Na época, a eleição para presidente e vice-presidente eram desvinculados. O João Goulart foi eleito vice-presidente 2 vezes. Por quê? Porque deu aumento de 100% do salário mínimo. Por que o Lula volta? Porque em 2002 e 2010 houve o maior processo de inclusão social de 500 anos da história do Brasil. Por isso o Haddad foi eleito prefeito em 2012, por isso a Dilma foi eleita presidente em 2010. Porque ele criou 14 universidades federais, porque ele ampliou em dezenas de milhares de vagas na universidade, porque o crédito para a população mais vulnerável teve uma expansão inédita na história do Brasil. E por que isso foi possível? Porque havia o boom das commodities, havia dinheiro para todo mundo. O Lula incluiu o pobre no orçamento, mas os bancos nunca lucraram tanto quanto nos 2 primeiros governos do Lula. Quando houve a crise das commodities, a crise de 2008, quando essa crise repercute no Brasil, o que aconteceu? O que sempre aconteceu na história do Brasil, a elite fez golpe. E por que fez o golpe em 2016? Porque havia uma lei que atribuiu o pré-sal apenas à Petrobras. Primeira providência do Temer, abolir essa lei. O pré-sal foi aberto para a exploração estrangeira. Segundo, reforma do trabalho. Para quê? Porque uma vez que o dinheiro estava mais curto e não havia mais o boom das commodities, era preciso cortar o orçamento. Cortou-se onde? Criou-se o teto de orçamento. O teto do orçamento impede aumento de militar e de juiz? Não. O que impede é o aumento do salário mínimo. Essa é a história do Brasil, Ricardo. Então, nós precisamos de um governo de centro-esquerda que assuma o conflito dentro das regras democráticas. O que eu quero dizer com isso? Nenhum de nós mais eu não creio na revolução. Revolução só produziu ditadura. O que nós precisamos é de convencimento da população de que é indispensável reformas fundamentais no país. Quais? Tributária. Rico tem que pagar imposto. 4% de herança, eles não adoram Trump. 40% de imposto como nos Estados Unidos. Eles não adoram Trump. Taxar dividendos e grandes fortunas. Sem isto, a extrema-direita vai crescer sempre. Com isto, ampliando a base social da democracia enquanto acesso a direitos, a extrema-direita volta a ser o tio do pavê, volta a ser o tio do churrasco. Ou seja, quando a esquerda, de fato, no poder... Mas democrática, é bem importante dizer, a esquerda que nós defendemos é democrática, ou seja, pluripartidarismo, alternância no poder. Se ficarmos 3 administrações no poder, na 4ª, um pêndulo natural, agora querem um outro governo, ótimo, nós saímos do poder sem criar nenhum problema. Alternância no poder, pluripartidarismo, etc. Esquerda democrática, mas esquerda não está lá para administrar a crise. A esquerda está no poder para identificar, para fazer o diagnóstico da crise. Qual é a crise do Brasil? Por que o Brasil está desindustrializando-se abertamente? Porque o Brasil é vítima do rentismo. Como assim? Veja, há 3 anos, olha a luta de classes, há 3 anos, os analistas do mercado, que ganham fortunas, erram. Eles sempre jogam o PIB para baixo e a inflação para cima. Há 3 anos eles erram. Perderam o emprego, Ricardo? Não. Acho que essa é a profissão que você pode errar sistematicamente e você não é punido. Mas não é erro, é projeto. Porque se eu crio a mentalidade de que o PIB será baixo e a inflação será alta, qual é a única forma de controlar a hiperinflação? Juros altos. Para a sua audiência saber, a cada 0,5% de juros da taxa Selic que baixam, se baixar 0,5%, sabe quanto o governo economiza? 21 bilhões de reais. Como assim? Porque a dívida pública, os juros da dívida pública são pagos de acordo com a taxa Selic. São uma das razões pelas quais houve o golpe contra a Dilma, porque ela baixou radicalmente a taxa Selic. 1% da taxa Selic que baixa são 42 bilhões de reais que o governo gasta para investimento social. Agora, se a taxa Selic não baixar, para onde vão os 42 bilhões de reais? Para o banco. É isso. Professor, você citou agora Trump e eu queria falar sobre isso, porque assim, a gente viveu um período de 2022, um golpe que em muito não aconteceu em razão da falta de apoio dos Estados Unidos, né, naquela ocasião. E agora, inclusive, tem apurações sendo divulgadas na imprensa dizendo o seguinte, que não vai ter acordo mesmo com o governo Trump, porque a intenção é subjugar o Brasil, a intenção não é negociar nada na economia, e ele sabe que o Brasil não vai negociar a sua soberania do ponto de vista dos processos judiciais de Bolsonaro, e que o objetivo seria, de fato, romper e tensionando cada vez mais as relações, até romper definitivamente com o Brasil durante esse período do Donald Trump. Por quê? Porque ele quer um governo alinhado. Ele não quer fazer acordo com o Lula, ele quer o Lula fora, né? Essa mudança, levando-se em consideração que a gente tem um Congresso Nacional extremamente reacionário, levando-se em consideração que os militares brasileiros
não ajudaram a dar o golpe, mas isso não significa que eles não quisessem, que não tivessem alguma vontade. Significa que não tinha condição. Essa condição agora que aparece do apoio dos Estados Unidos pode complicar o cenário para 2026? Muito, muito. Eu acho que você faria um grande favor ao debate público brasileiro, Ricardo, se você gravar vídeos recordando para a sua audiência o que foi a campanha da legalidade em 1961. Vamos recordar um pouquinho? Em agosto de 61, o Jânio Quadros renunciou, numa sexta-feira. Estrategicamente, quando o João Goulart voltava de uma viagem à China, ele renunciou numa sexta-feira porque ele supunha que a renúncia não seria aceita e que no final de semana o povo estaria escandalizado com a renúncia e ele dizia: forças ocultas terríveis se levantam-se contra mim. E que isso levaria a um clamor popular e ele seria conclamado a voltar ao poder e ele só voltaria com plenos poderes, como fez o Charles de Gaulle na França, como Fidel Castro fez no início da Revolução em Cuba. Só que o Ranieri Mazzilli, que era o presidente da Câmara, teve um gesto inesperado. Ele pegou o bilhete do Jânio Quadros, leu e disse assim: renúncia é um ato unilateral de vontade. Declaro vago o poder no Brasil. Acabou a articulação do Jânio Quadros. O João Goulart estava em Singapura. Havia dado um aumento de 100% do salário mínimo. Era a imagem viva do varguismo, que era odiado pela inclusão do povo nas esferas do poder. Era associado ao Partido Comunista. Os militares não aceitaram a hipótese do João Goulart assumir. Chegaram a planejar o bombardeio do avião. O João Goulart sai de Singapura, tem que fazer uma volta ao mundo, vai até Paris, vem pelos Estados Unidos e Canadá, vai para Montevidéu, aterriza em Porto Alegre. Para chegar em Porto Alegre, voa abaixo do radar para aterrissar em Porto Alegre. E ele não ia assumir. Pois bem, o que acontece? O Leonel de Moura Brizola é governador do Rio Grande do Sul. Como é que o termo técnico, oh meu Deus do céu, não é apropriar, que seria inadequado. Ele confisca a Rádio Piratini, que ainda hoje é uma rádio importante em Porto Alegre. Instala a Rádio Piratini no gabinete, no palácio, e principia uma campanha da legalidade. Em breve ele associa a Rádio Piratini 200 rádios, estações de rádio em todo o Brasil, e começa a campanha pela legalidade. Arma todos os que estão... Confisca da empresa Taurus os revólveres, arma todos que estão no palácio. Tem uma mítica metralhadora com ele. E discursa sem parar, durante uma semana, conclamando o povo a resistir e a lutar pela posse do João Goulart, como reza a Constituição. Há um momento dramático em que Machado Lopes, que é o comandante da 2ª Região Militar de Porto Alegre, região importantíssima, porque deu vários presidentes da República, deu a família Geisel, veio daí, Ernesto Geisel, Orlando Geisel. Ele recebe ordem para aniquilar a resistência do Leonel Brizola. Eles sobem para o alto do palácio, fazem barricadas, e o Brizola faz uma última elocução notável, emocionante, dizendo: ficaremos aqui até o último homem lutando pela legalidade. O general Machado Lopes entra no palácio e o inesperado acontece. Como diria o filósofo Johnny Alf, o inesperado faz uma surpresa. O general Machado Lopes hipoteca a solidariedade do Brizola e diz: o 2º Exército está com o senhor. O Exército Brasileiro manda tropas para o Rio Grande do Sul para aniquilar o 2º Exército. Costura-se um acordo, enquanto o João Goulart está no ar, voando. Costura-se um acordo. Ele assumirá, mas no regime parlamentarista. É o primeiro golpe. Ele assume presidente, mas o primeiro-ministro é Tancredo Neves. E os americanos só aceitam um acordo com uma exigência: Walter Salles tem que ser o ministro da Fazenda do Tancredo Neves. O banqueiro Walter Salles. É que nós temos memória curta nesse país, não é? E a campanha da legalidade foi uma campanha notável que parou o país e impediu o golpe em 61. Não foi capaz de impedir em 64, porque o João Goulart decidiu não reagir. Por que estou dizendo isso, Ricardo? Por que você deve gravar vários programas dizendo para a sua audiência o que foi a campanha da legalidade? Aliás, no Globoplay existe uma série de 3 episódios chamada 1961. Infelizmente não me recordo. Veja se é do Amir Labak. Veja aí, por favor, Ricardo, para ser justo. Olha, a série 1961, veja se o diretor não é o Amir Labak, porque eu faço questão de citar o diretor, porque é notável. Pois bem, nós podemos viver no Brasil em 2026 uma situação similar, Ricardo. É Amir Labak? Estou abrindo aqui. Se não for, a gente corrige. Amir Labak, isso mesmo. Porque nós do campo progressista não temos compromisso com o erro, não é isso? Se errar, a gente corrige. Eu não queria errar o nome, porque é brilhante. Ricardo, em 2026, nós temos que ter viva na memória
a campanha de 1961. Temos uma vantagem hoje. A mídia progressista hoje está muito difundida. Nós precisamos, a partir de agora, fazer uma campanha. O Brasil é soberano, o clã Bolsonaro é entreguista, vende pátrias, traidores, Judas, Joaquim Silvério dos Reis, sabujos, adulões, servilões, lambe-botas, baba-ovos do Trump. Nós precisamos colar na testa do Ronaldo Caiado, do Tarcísio de Freitas, do Ratinho, do Romeu Zema, da família Bolsonaro, do Tenente-Coronel Zucco, do Coronel Crisóstomo, de todos. Temos que colar na testa deles um adesivo indelével, vende pátrias, traidores da pátria, porque 2026 não será fácil. Mas se nós nos mantivermos unidos, dispostos a enfrentar o que seja, numa nova campanha que não será da legalidade, será da soberania, a mídia progressista toda unida, nós todos, desde agora, alertando para esse risco, nós podemos superar o que vem pela frente, porque o Flávio Bolsonaro já disse, a metáfora a analogia histórica que ele fez foi Hiroshima e Nagasaki. A primeira bomba atômica veio, o tarifaço. Qual será a segunda bomba atômica? O senhor está pressupondo que essa crise vai se estender de fato até a eleição, né? É o que eles desejam. Como o senhor mesmo disse, como eles são muito bons em criar narrativas, se eles desejam isso, vai acabar acontecendo essa disputa super difícil. Todo cuidado do mundo. Eu supunha, e disse isso nos 2 livros que eu escrevi sobre o tema, que nós teríamos por um longo tempo no Brasil o bolsonarismo sem Bolsonaro. E que o bolsonarismo sem Bolsonaro seria ainda mais forte, porque não seria refém da figura do capitão. Teria vida própria. Poderia encontrar novos líderes. Mas eu agora estou mudando de opinião. Não temos compromisso com o erro, como eu disse. Porque todos esses movimentos que permanecem, varguismo sem Vargas, peronismo sem Perón, lulismo sem Lula. O que é lulismo sem Lula? É eleger Fernando Haddad em São Paulo e Dilma no Brasil. Esses movimentos só existem porque eles têm uma ideia-força que os sustenta no imaginário coletivo. Peronismo sem Perón, inclusão social inédita da massa trabalhadora argentina. Varguismo sem Vargas, mesmo motivo. Lulismo sem Lula, pobre no orçamento. Se o Lula amanhã desse uma declaração dizendo eu peço desculpas, mas a escala 6x1 é a melhor possível, porque o empregador tem que ser respeitado e nós temos que ter cuidado com os empregos. Precisamos cortar o BPC porque não podemos taxar os super ricos. O lulismo acaba. De acordo, Ricardo? Acaba. A ideia-força do bolsonarismo, o que teoricamente teria sido o legado do Bolsonaro, como ele mesmo dizia, era o retorno ao patriotismo, de acordo? Sim. Era o amor à camisa verde e amarela. Não é isso que o próprio Bolsonaro disse depois de ser derrotado? Deixa um legado que permanecerá, o patriotismo. Vamos lá, Ricardo. Não pode haver, assim como não pode haver lulismo atacando os mais vulneráveis e defendendo os ricos, não pode haver patriotismo da terra estrangeira. Não pode haver nacionalismo do alheio. Baba-ovo de Trump, lambe-espora de americano, lambe-bota de gringo, não pode ser patriota. Alguém que bate continência para a bandeira americana, deputados que no Congresso brasileiro hasteiam a bandeira Trump, Make America Great Again, não podem ser patriotas. É tarefa nossa agora. Essa é a nossa tarefa agora. Eu estou dizendo isso não é metaforicamente. Do ponto de vista político, nós precisamos colar na testa deles um selo indelével. Traidores da pátria. Se conseguirmos, o bolsonarismo está agora num processo de extinção precoce. Não pode haver bolsonarismo sem verde e amarelismo. Não pode haver verde e amarelismo submisso a uma pátria estrangeira. Professor, que suas palavras se concretizem, a gente realmente esteja vendo o declínio desse modelo de política do ódio, de política da mentira, que assusta muito, assim. A gente vê muitas vezes um parente nosso, né, uma pessoa da família, uma pessoa querida, que está, parece que hipnotizada. Eu sempre defendo que a gente deve lidar com essas pessoas, é fundamental também separar o manipulado do manipulador e dar tratamentos diferentes para cada um deles, porque senão também nós nunca seremos ouvidos, nós nunca conseguiremos nos aproximar. Qual que é o conselho que o senhor dá para a gente lidar com essas pessoas próximas, aquele tio, ou aquele colega de trabalho, que também parece hipnotizado, apesar de não ter nenhuma característica, não é rico, nada em nada, e mesmo assim, né, ele se diz bolsonarista. Como é que a gente lida com essa pessoa? Ah, que boa pergunta, Ricardo. Eu acho que o que você propôs é fundamental. Eu proponho que nós coloquemos a questão da seguinte forma. Nós temos que separar bolsonaristas de eventuais eleitores de Bolsonaro. Cara, se você colocar no papel, se os eleitores de Bolsonaro, no passado, não votaram no presidente Lula e na presidente Dilma, eles não terão sido eleitos, de acordo? Sim. Matematicamente.
Se muitos evangélicos que hoje consideram Lula um demônio, se não tivesse votado no PT no passado, o PT não tinha sido eleito, de acordo? Sim. O que houve? Uma máquina inédita na história do Homo sapiens, um sistema de desinformação como nunca houve, porque utiliza algo que já parte do nosso corpo. Isso aqui, de acordo? Sim. Isso que já parte do nosso corpo, não é? Já imagina você receber mensagem. Por exemplo, eu faço parte como incógnito de grupos bolsonaristas do Telegram e do WhatsApp. O de maior risco à democracia brasileira não foi o 8 de janeiro de 2023. Foi o 7 de setembro de 2020. Faltou um pouco para que a centelha não explodisse e o golpe não tivesse sido dado. Para você ter uma ideia do volume de mensagens que circulava, eu tive que reiniciar o meu iPhone 3 vezes, porque eram tantas milhares de mensagens enviadas o tempo todo que o telefone travou 3 vezes. Mas era assim, 3, 4, 5 mil, 7, 10 mil mensagens por dia. Você vê o caráter vertiginoso desse sistema. Eu, como fiz esse tipo de análise, numa época em que ninguém fazia, lá em 2020, eu levava para o DCM, TV 247, eu levava prints desses grupos. Havia um print que eu levei que dizia assim: olha, perdão, vou sair deste grupo, porque como já participo de 25 outros grupos, não tenho mais tempo. Ricardo, se você participa de 25 grupos de WhatsApp bolsonarista, e se você lê aquelas mensagens, em 2 anos, você passou por um processo severo de lavagem cerebral. Qual é a diferença entre bolsonarista e eleitor de Bolsonaro? Bolsonarista sempre houve neste país. Sempre neste país havia aqueles radicais de direita, não é? Que lamentavam a ditadura, que defendiam Ustra, que defendiam tortura, mas eles eram residuais. Eles não eram ninguém. Eles eram figuras folclóricas, que nos nossos almoços de domingo, para manter a harmonia familiar, nós decidimos ignorar, não é isso? Ele começava a falar, porque é tortura, aí nós mudávamos o assunto para o Fla-Flu, por exemplo. Nem onde nós discutíamos com essas pessoas, não é isso? Só que elas chegaram ao poder. Como que elas chegaram ao poder? Porque elas trouxeram consigo, não bolsonaristas, mas eleitores de Bolsonaro. Eleitores de Bolsonaro, a minha expectativa é que muitas vezes o que nós precisamos é escutá-los. Vou ser bem claro no que eu estou dizendo. Com bolsonarista, olha, eu dialogo com todo mundo, Ricardo, com todo mundo. Se me convidarem para um podcast bolsonarista, eu vou. Vou ser xingado, vão fazer cortes, professor humilhado, professor destruído. A minha esperança é que 1% me escute, já é alguma coisa. Mas com um bolsonarista não há diálogo possível. Porque, veja, se alguém defende que uma pessoa negra é inferior porque é negra, que mulher tem que ganhar menos que homem porque é mulher, e que Carlos Alberto Brilhante Ustra é um herói, não tem diálogo. Eu me levanto e vou embora. Não tem diálogo possível. Mas eleitor de Bolsonaro não é necessariamente bolsonarista. Do universo de 58 milhões de pessoas, qual é o universo que eu creio que sejam bolsonaristas de fato? 15%, no máximo 20%. Por que eu estou dizendo isso? No auge da pandemia, quando o Bolsonaro teve os piores índices de aprovação, ficou entre 15% e 20%, você lembra? Sim. No pior. Então vamos colocar 20%, para não dizerem que nós somos esquerdopatas? Vamos dizer que ele obteve não 58, mas 60 milhões de votos? 20% são 12 milhões de votos. Mas vamos jogar para cima? Vamos jogar para cima. Vamos dizer que foram 15 milhões de bolsonaristas. Sobram 45 milhões de brasileiros e brasileiras com as quais precisamos conversar. Melhor maneira de fazê-lo: não apontar o dedo, não acusá-los, escutar. Vamos tentar entender. Por que eles apoiaram Bolsonaro? A minha intuição é que, na maior parte das vezes, são pessoas que nunca viveram a democracia enquanto acesso a direitos. São pessoas que sistematicamente foram desprezadas pelo sistema. Por que há tantos evangélicos e evangélicas que apoiam Bolsonaro? A lavagem cerebral, etc, etc. Mas a maior parte dos evangélicos e das evangélicas deste país são pessoas nas classes mais vulneráveis, não são, Ricardo? Sim. Qual é o único lugar do país Brasil em que elas encontraram comunidade, pertencimento, acolhimento, carinho, afeto? Nos templos evangélicos, não é? Sim. Pode ser o templo do Marco Feliciano, aquele que pede cartão de crédito com senha, porque sem senha não vai para o paraíso. Aquele que coloca dentes de ouro com o nosso dinheiro. Mas se você entra na igreja do Marcos Feliciano, ele sabe o seu nome, ele fala: ô irmão, ô amado irmão Ricardo, que bom que você veio. E você, depois de ingressar nessa comunidade, passar 1, 2 anos nessa igreja, você é uma família. Se você é um eletricista de qualidade, se a sua esposa é uma costureira, enfermeira de qualidade, trabalham bem, vocês vão ter um mercado de trabalho como vocês nunca imaginaram, não é verdade? Sim, os próprios fiéis colegas de igreja vão te chamar para trabalhar para eles. Crente compra de crente. E crente vota em crente, não é isso? O lema.
Sim. Evangélico vota em irmão. Evangélico compra de irmão, se for possível. Tanto que há muitas lojas no Brasil que identificam que são evangélicos. Então isso é muito importante. A fé evangélica, além de ser uma fé muito presencial, muito viva e que exige todo o respeito, os evangélicos e as evangélicas nas suas comunidades, algo que a sociedade brasileira sempre negou. Se você é irmão de uma igreja que pode ser pequena, num subúrbio do Rio de Janeiro, se você perde o emprego, você vai ter uma cesta básica. Se você não pode pagar o aluguel, eles vão se cotizar. Você não está mais sozinho. Numa sociedade como a brasileira não é pouca coisa, de acordo? Sim, sem dúvida. Então, nós precisamos compreender que a melhor maneira de lidar com eleitores de Bolsonaro, sejam ou não evangélicos, é escutá-los. É que nós só, por exemplo, no caso dos evangélicos, nós só pensamos nos evangélicos nos finais de semana, não é isso? Sim. Quando eles estão na igreja. Mas e o evangélico da segunda a sexta-feira? Ele pega o mesmo ônibus apertado que você pega, não pega? Sim. Ele recebe o mesmo salário suficiente que você recebe, não recebe? Ele é humilhado pelo patrão como você é, não é verdade? Entre você e ele tem muito mais pontos em comum do que pontos divergentes. Pense no evangélico e na evangélica de segunda a sexta-feira. Ele é o mesmo brasileiro e a mesma brasileira que nunca viveram a democracia enquanto acesso a direitos. Um governo de centro, não há possibilidade no Brasil de haver um governo de esquerda, sejamos maduros. Não há correlação de forças. Mas um governo de centro-esquerda precisa lutar para que a democracia não seja apenas formal, que ela seja uma democracia enquanto acesso a direitos. No dia neste país em que a democracia for uma democracia enquanto acesso a direitos, nós sorriremos mais, seremos mais felizes, haverá menos espaço para o ódio e os bolsonaristas voltarão a ser o tio excêntrico do churrasco. Professor, para a gente encerrar, já que o senhor está falando desse aspecto aí dos evangélicos, eu queria até aproveitar para finalizar com uma pergunta dentro desse contexto. Como é que a gente faz? A gente oferece esse mesmo acolhimento que o evangélico oferece? A gente tem como disputar esse acolhimento, já que eles formam uma comunidade? Ou a gente precisa convencê-los de que esse tipo de acolhimento ele é interesseiro? Mostrar para eles que existe um outro caminho? Como é que a gente faz? Vamos lá. Em primeiro lugar, ter imenso respeito pela fé alheia. Porque quando nós falamos de extrema-direita, nós falamos apenas dos evangélicos. Por que não falamos dos católicos? Sem a Igreja Católica, não teria havido golpe militar em 64. A Igreja Católica, tirando depois a teologia da libertação, o alto escalão da Igreja Católica apoiou a ditadura militar. A Igreja, muitos padres apoiaram. Olha, há padres da Igreja Católica que são bolsonaristas convictos, que fazem campanha na internet. O padre Ricardo, por exemplo. Você escuta o padre Ricardo falar, é um olavista de 4 costados. Então, primeiro, segundo ponto, tem enorme respeito pela fé alheia. Eu tenho enorme respeito pela fé alheia. Fé não se discute. Por que a política não deve se misturar, Ricardo? Isso é bem importante. Porque o próprio da política é a negociação. E o próprio da negociação é conceder. Mas olha, eu, você, nós, os que nos escutam, sabemos disso. Nós temos família. Temos esposa, ou esposo, filhas. Nenhum de nós é tirano nas suas casas. Viver em família é conceder. O meu filho pede algo. Eu digo não. Aí eu paro para pensar, eu digo, peraí, mas puxa vida. Por que eu disse não? Vem cá, filho, vamos conversar. Olha, não dá para ser exatamente assim. O que você acha disso? Tá bom, pai. É uma negociação, não é? Para negociar, você tem que ceder. Só quem não cede é o tirano. O político, ele negocia e concede, para que todos sejam favorecidos, na medida do possível. Agora, então o próprio da política é a negociação. Agora, o próprio da religião é a ausência absoluta de negociação. Veja, fé é de foro íntimo. Se eu sou evangélico, eu tenho certos pressupostos e certas crenças. Eu não tenho que negociar com ninguém, é minha fé. Sou eu com o meu Deus e o meu Cristo. Se eu sou do candomblé, sou eu com os meus orixás. Eu não tenho que negociar isso com ninguém. Se eu sou judeu, sou eu com o Senhor e a minha Torá. E se eu sou judeu, para mim, Cristo não é o Messias, é legítimo para eles. Tanto que os judeus hoje estão no ano 5.785. Porque o nosso ano 2025 é antes e depois de Cristo. Se você não reconhece o Cristo como Messias, o tempo seguiu, você está em 5.785. Se você é muçulmano, Cristo não é o Messias, Cristo é um profeta como Maomé. Para os judeus, o Cristo nem sequer profeta é, ele foi apenas um rebelde. Então, isso você não pode negociar, você não pode dizer para um judeu, olha, vamos negociar. Você aceita que Cristo é profeta, pelo menos isso. Aí o judeu diz, tá bom, negociação feita. Não existe isso. Na religião, Ricardo, não tem negociação. Eu sou ateu, sou agnóstico, eu não tenho que negociar isso com ninguém. Olha, finge que você acredita um pouquinho. Não.
Eu sou ateu, eu sou agnóstico, ou sou evangélico. Sou budista. Então a religião não pode se misturar com política, porque o próprio da política é negociar e ceder. E o próprio da religião é não negociar e não ceder na minha crença. É um direito que eu tenho. Inalienável. Está na Constituição. Direito inalienável, expressão religiosa. Pois bem. Então, o primeiro ponto, respeito completo à fé evangélica. Você acha que o evangélico que vai na igreja do Silas Malafaia não se dá conta de que o Silas Malafaia é o oposto da imagem de um homem cristão? O Silas Malafaia, ele grita, esbraveja, baba. Os olhos transmitem ódio. Toda a expressão é ira. Não existe uma palavra de consolo. Jesus Cristo, no Evangelho de João, é chamado Paracleto. Paracleto é aquele que vem em socorro. É o consolador, é o advogado. É o que Cristo faz no Evangelho de João, capítulo 8, no caso da mulher adúltera. É como se ele fosse um advogado de defesa. Ele vem em socorro ele é um Paracleto. Você consegue imaginar o Silas Malafaia como Paracleto? O Silas Malafaia vindo ao socorro de alguém? Aquele homem, a palavra dele só amaldiçoa, xinga. É uma coisa, é o oposto do homem cristão. Cristo, diante de Silas Malafaia, ficaria horrorizado. Diria, sai deste corpo, este corpo não te pertence. Então, você acha que os fiéis da Associação Vitória em Cristo não sabem disso? São todos inteligentes, sabem. Por que estão lá? Porque existe toda aquela comunhão, aquela assembleia, eles fazem parte da comunidade. Então, os evangélicos sabem disso tudo. Então, como conversar com os evangélicos? Não conversar sobre religião. Você não pode discutir a religião de ninguém. Eu não posso dizer para ele, você está sendo manipulado. Porque quem sou eu? Eu sou tão superior assim a ele, para dizer, do alto da minha sabedoria, você está sendo manipulado. Ele vai olhar para mim e vai dizer, bom, perfeito, eu estou sendo manipulado por Deus. E você, que é manipulado pelo diabo, comunista? É a mesma coisa. Então, como é que você conversa com o evangélico? Você não fala sobre religião. Você respeita a religião dele. O que você conversa com o evangélico? Democracia enquanto acesso a direitos. Os evangélicos já votaram maciçamente no Lula, Ricardo. Votaram na presidente Lula, na presidente Dilma. Como é que eles vão voltar a votar no presidente Lula, na presidente Dilma ou num candidato progressista quando a sua rua for asfaltada, quando houver saneamento básico, quando o salário mínimo aumentar, quando o atendimento no SUS melhorar, quando a escola for ampliar e tiver professores mais bem qualificados, quando a vida dele melhorar? Por exemplo, se eu fosse... Deixa eu dizer aqui uma coisa com todo respeito, porque querer ensinar a política ao presidente Lula é ridículo, não é? Mas vamos lá. Se eu sou o presidente Lula, eu acordo amanhã, chamo a Gleisi Hoffmann e digo, ministra, prepare agora um projeto para levar para a Câmara, para criar uma comissão para que em 5 anos, em 2030, o transporte neste país seja gratuito em todos os municípios deste país. Ricardo, a maior parte, o trabalhador brasileiro, a trabalhadora brasileira, gastam ambos aproximadamente de 30% a 40% do seu parco de rendimentos num transporte ineficiente. Cara, se o governo diz, vou lutar para que o transporte público seja gratuito no país inteiro, seria a maior política de redistribuição de renda da América Latina, da história da América Latina. E seria a maior política de integração cultural da história da América Latina. Muitos museus são gratuitos nos domingos. Por que o povo não vai? Bem que você sai de Caxias, no Rio de Janeiro, para ir para a Avenida Rio Branco, para ir no Museu Nacional de Belas Artes, que é gratuito aos domingos, você tem que pegar 3 ônibus. Quem paga? Como é que você leva 3 filhos? Se você está na Zona Leste, em São Paulo, o MASP é gratuito. Se eu não me engano, é um dia da semana que o MASP é gratuito. Terça ou quarta-feira. Por que o MASP não passa a ser gratuito sábado ou domingo? Por que você não sai da Zona Leste para ir no MASP? No último andar do MASP, é o único local no Brasil em que você tem exemplos da chamada alta pintura, alta cultura, desde os séculos XIV até o vanguarda do século XX. E passa uma tarde com seus filhos, com monitores do MASP, caminhando naquela exposição maravilhosa do MASP. Porque você não pode pagar o transporte da Zona Leste para o MASP. Agora, se você vai de graça, você pode até fazer um lanche com seu filho, não pode? Sim. Percebe, Ricardo? Isso não mudaria a face do país? Totalmente. Todos os empresários vão dizer, que absurdo, isso vai quebrar o país. Ora, o país não quebra quando os donos das lojas americanas dão uma fraude de bilhões de reais. O país não quebra quando militares têm uma aposentadoria que é o maior déficit da Previdência brasileira. O país não quebra quando os juízes ganham mais de 100 mil reais por mês com penduricários. O país vai quebrar porque o trabalhador não vai pagar transporte? Então aqui, Ricardo,
ou um governo de esquerda briga, luta, vai para o conflito, então a extrema-direita vai crescer cada vez mais. É isso. Como é que você conversa com o evangélico? Cria neste país 100 mil creches Brasil, que cada município brasileiro tenha no mínimo de 20 a 100 creches. Qual é o grande dilema da mulher trabalhadora deste país? Muitas vezes, arrimo de família, mãe solo, com quem deixa o filho? Não tem com quem deixar. Surgem soluções improvisadas, tranca as crianças dentro de casa. Uma mãe da vizinhança vira uma creche informal. E se o governo decidisse investir toda a sua força, todo o seu desejo em criar creches em todo o país, quantas mães evangélicas não deixarão seus filhos? Irão para o trabalho sem aquele peso nas costas, aliviadas? É isso. Quer conversar com os evangélicos? Não fale de religião, porque a religião alheia não se discute, se respeita. Quer conversar com os evangélicos e as evangélicas? Amplie a democracia enquanto acesso a direitos, e esse país muda. Ou seja, a grande solução é ser de fato um governo de esquerda. De esquerda não é possível no Brasil. Vamos lá, não é possível no Brasil um governo de esquerda. Não há correlação, não é possível. Mas o governo de centro-esquerda, meu Deus do céu, esse sim pode ser feito. Maravilha. Professor João César, que honra, que prazer, adorei demais o papo. Foi assim, como sempre, falar com o senhor é uma aula. Eu acompanho outras entrevistas suas e, infelizmente, pude trazer aqui para o canal essa aula que o senhor traz para a gente. Muito obrigado por ter aceitado. Obrigado, mas olha, Ricardo, não é aula não, é só conversa. Troca de ideias. Muito obrigado pelo espaço, foi uma alegria. Olha, peça aí para os seus seguidores me seguirem no Instagram. Eu criei desde janeiro, que eu nunca tinha feito, um projeto bacana no Instagram. Tem lives literárias, tem uma série de atividades bem bacanas, os vídeos estão sendo bem cuidados. Pede para eles me seguirem no Instagram para aumentar ali o meu alcance, tá bom? Isso é uma coisa importante que o senhor tocou. Vamos lá. Porque é o seguinte, o senhor, além de tudo, se transformou num influenciador também, né? O senhor tem uma base grande, está crescendo. Esse dia você estava comemorando aí 90 mil seguidores do Instagram, né? Então, assim, o senhor está levando o seu conhecimento para a arena, de fato, onde o debate acontece, que é a rede social. Esse é o objetivo. Esse é meu objetivo. Eu, na verdade, não fazia isso, não. Quando eu fui procurar em janeiro por uma pessoa muito bacana, muito comprometida, um jovem advogado chamado Eduardo Meirelles, ele falou assim para mim, literalmente, Ricardo, ele falou assim: professor, eu sigo o senhor, mas eu posso ser honesto com o senhor? Eu falei, claro. Ele disse, as suas redes sociais são um lixo. Eu falei, como assim? Ele disse, os seus vídeos são muito, o som, a imagem, tudo é ruim, professor. O conteúdo eu adoro, mas o senhor não vai chegar a lugar nenhum com as suas redes sociais. Eu falei, mas eu não sei o que fazer. Ele falou, eu posso fazer para o senhor? Eu falei, por favor, desde janeiro ele me ajuda. Então, minhas redes sociais agora estão mais bonitinhas, estão mais certinhas, e eu estou aumentando o alcance. O objetivo, Ricardo, eu estou muito preocupado com 2026. E é muito importante que nós tenhamos conversas como estas, mais vezes, o tempo todo, porque eu tenho uma enorme crença de que se nós formos claros e pudermos falar de literatura, então no meu Instagram tem lives só literárias, eu tenho um curso permanente de formação literária gratuito, toda sexta-feira eu abro uma live e a gente fala só de literatura. Eu tenho enorme confiança no povo brasileiro, mas nós precisamos chegar até as pessoas, é o que eu tenho tentado. Maravilha, tem tido, porque eu tenho visto o senhor cada vez mais por aí, viu? Então, @João César Castro Rocha, o César com Z, não vai se esquecer, está aí embaixo do nome do professor. Sigam, conheçam mais esse trabalho. O professor além de ser uma simpatia, é um contemporâneo, um cara que entende tudo e mais um pouco sobre os processos políticos que a gente está passando agora. Professor, muito obrigado mais uma vez. Obrigado, Ricardo, um abraço. Um abraço para quem acompanha o canal sempre. Saiba que daqui a pouco a gente vai trazer mais alguém desse nível que bate um papo com a gente fantástico, que tem o que dizer, tem o que acrescentar para a política brasileira, para a justiça brasileira, para a economia brasileira e para a sua compreensão. Eu agradeço mais uma vez a sua audiência e mais ainda agradeço pela sua paciência, porque foi uma conversa longa, 1h40 praticamente, de bate-papo com o professor João César. Então, eu fico por aqui, mas eu volto a qualquer momento com outras notícias sobre a política, a justiça e a economia do Brasil e do mundo. Um abraço para você. Tchau.